A paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus aí pela vida de vocês. Vamos começar mais um momento da palavra. O estudo de hoje nós vamos falar sobre o pecado da pornografia. O que esse pecado faz na vida das pessoas que a praticam. O que a Bíblia fala sobre isso? Como eu posso me libertar desse pecado? Como eu faço para parar de praticar ele? É isso que nós vamos estudar hoje com esse vídeo curto, mas eu tenho certeza que vai edificar grandemente a vida de vocês. Amados, vamos lá. É importante lembrar que isso não está presente só na vida de homens, mas também na vida de mulheres também. Isso não está presente só na vida de homens solteiros, jovens, mas sim também em grande quantidade na vida de homens mais velhos, casados e até mesmo de pessoas mais idosas. É considerado uma imoralidade, é considerado uma impureza. A Bíblia não fala claramente sobre a pornografia, porque também naquela época não existia as revistas, não existia meios eletrônicos, celulares, computadores, internet e tudo mais. Porém, hoje, como tudo ficou muito mais acessível, é muito mais prático praticar isso, porque no seu celular você consegue ver tudo. No seu celular você tem um computador na sua mão. Então você consegue ter acesso a um conteúdo pornográfico proibido, de qualquer gênero. Você consegue produzir, e isso acaba facilitando muito o acesso para todos os níveis de pessoas. Então, à luz da palavra, o que realmente fala sobre isso? Vamos lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, fala: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Há um sentido no qual o pecado sexual destrói uma pessoa. E ele destrói uma pessoa como nenhum outro, porque ele entra em algo tão íntimo, mas tão íntimo, que ele entrelaça a pessoa de uma forma que corrompe o nível mais profundo do ser humano. Todavia, é importante lembrar que Paulo estava provavelmente fazendo alusão a doenças venéreas aqui, né? Tanto que esse item começa no versículo 12, né? Na minha Bíblia ela fala sobre a sensualidade é condenada. Mas isso é importante a gente lembrar, que a pornografia, ela entrelaça isso também, a imoralidade. A pornografia, ela é um pecado que entrelaça muitos outros pecados. Deixa você viciado nesse conteúdo, faz você praticar o adultério, ainda que você é solteiro, porque você acaba desejando outras mulheres, imaginando isso. Só de você pensar nisso, você já está pecando também. Faz você pecar no sentido de o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não pode alimentar ele com desejos impuros. Como o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai habitar num templo de adoração sexual, né, na qual você idolatra a sexualidade, você se entrega às paixões carnais, você pratica a prostituição, você se masturba com uma frequência, você é doente por isso. Então isso daí é algo muito íntimo, muito profundo, e que a gente precisa tratar, porque isso fica enraizado na nossa vida de um jeito em que você precisa de muita força de Deus para conseguir ser liberto disso. Com as suas próprias forças você não consegue. É importante lembrar que isso causa outros problemas na sua vida que você nem imagina. Existem estudos dizendo que homens que consomem conteúdos pornográficos têm 44% mais chances de ter qualquer tipo de disfunção erétil, ejaculação precoce, dificuldade em ereção. Então isso acaba trazendo consequências físicas para a sua vida também. Você fica com baixa autoestima, você acaba tendo dificuldade de se relacionar com a sua esposa,
porque você fica com aquela sensação de tipo, nossa, eu não sou potente o suficiente, não sou bom o suficiente para ela, como eu vi lá no vídeo, vi na foto. Então, meus irmãos, é por isso que a gente precisa se abster disso. Nós não podemos consumir esse tipo de conteúdo. Precisamos ficar distante. Não pode fazer parte da nossa vida, seja o homem casado, solteiro, enfim. A gente entende que realmente isso é uma prática abominável aos olhos do Senhor e que nós estamos pecando ao cometer essas práticas, ao consumir esse tipo de conteúdo. Então nós entendemos as consequências desse pecado, nós entendemos que isso realmente é um pecado que entrelaça vários outros pecados na nossa vida. O que nós devemos fazer agora? Porque eu tenho que lutar contra a minha própria vontade, ou seja, isso está muito forte na minha vida, eu não consigo resistir a isso. Epa, pera lá. Em 1 João capítulo 1, versículo 8 fala, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Confesse o seu pecado ao Senhor primeiramente. Confessa, Senhor, estou pecando, derrama o seu coração a Ele, como diz Davi nos Salmos. Ele vai te escutar, Ele vai te perdoar. Porém, você precisa confessar e se arrepender disso. E você precisa também fugir desse pecado. Como? Em Tessalonicenses, em Tiago 4,7, nos ensina que nós precisamos rejeitar a dominação do pecado na nossa vida. Fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, você vai se sujeitar a Deus, não é esse pecado, não é essa prática imoral que você está praticando hoje. Você vai resistir na hora que bater aquela vontade, aquela necessidade, aquele desejo, você simplesmente vai resistir. Você não vai praticar. Você já orou, você já pediu a Deus, você já confessou o seu pecado. O Senhor está te dando estratégias, o Senhor está te fortalecendo a não se entregar àquilo. Aquilo não é uma válvula de escape para você. É o Senhor que vai te sustentar, é o Senhor que vai te suprir nesse momento. Ele vai desviar a sua atenção, a sua vontade, o seu comportamento para que você se volte para Ele. E você vai se sujeitar ao Senhor, não à prática desse pecado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fiquem com Deus a todos. Um excelente dia. A paz do Senhor.